Paz do Senhor, amados irmãos, aqui quem vos fala é o Bispo Éder, da Igreja Ministério Profético Bálsamo de Gileade. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida neste dia, amém? Antes, se inscreva no canal, compartilhe, em nome do Senhor Jesus, e seja um missionário da obra do Senhor. Amém, irmãos? Abre lá em livro de Êxodo, deixa eu ver aqui o versículo certinho. Vamos ler ali a partir do versículo 26. Os irmãos que forem achando, faz um schmidt, e os que estão sem foto, por favor, digam o que acharam, irmãos, que eu quero que todos acompanhem na Bíblia, irmãos. A gente tem que conferir tudo o que é falado, amém? Glórias a Deus. Bispa Rochelle achou, a Letícia, a Andresa, a Andréia. Glórias a Deus. Êxodo 12, 26 diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Falando, tá, irmão? Da Páscoa, né? Responderei, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Vamos lá para o livro de 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 1, que vai nos dizer assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E, contudo, andai-vos ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós, e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, Cristo o quê? Nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Vamos abrir o livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 20. Pedro 1, cadê? 1,19, se eu não me engano. Isso. Diz assim, 1 Pedro 1,19. Mas pelo precioso sangue, como cordeiro sem defeito e sem mácula, cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio deles tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, todo mundo conhece, né? A gente não pode falar da Páscoa do Senhor, né? Sem que nós entendermos o que é essa Páscoa, irmãos. Não tem como nós entendermos o que é a Páscoa do Senhor, não tem como nós entendermos realmente, né, como tudo aconteceu, sem nós olharmos lá para o Velho Testamento, sem nós olharmos lá
para a Páscoa judaica, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque, irmãos, eu vejo muitos falar, botar panfletinho no Facebook, né, que a Páscoa não é o coelhinho, que a Páscoa é Jesus, mas tu vai ver, gastou mais de R$ 500 em ovinho de chocolate, em ovinho de Páscoa, aleluia, glória a Deus, né, e fala de Jesus, mas não tem Jesus no coração, irmãos. Fala de Jesus, mas não sabe o tamanho do que isso significa, irmãos. Aleluia. Principalmente, como eu disse, irmãos, essa data para nós cristãos, nós deveríamos celebrar esta data talvez de uma maneira totalmente diferente do que a gente celebra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque, irmãos, todas as datas, irmãos, as poucas datas que são, entre aspas, definidas pelo mundo, que são dirigidas ao Senhor, irmãos, como tudo que é de Deus, aleluia, a gente se preocupa muito com quando o Espírito, né, quando o anticristo, o homem da iniquidade, ser revelado, aleluia, mas Paulo diz para nós, irmãos, em suas cartas, que o Espírito do anticristo, irmãos, ele já está no mundo, desde aquele tempo, aleluia, e nós podemos comprovar isso, irmãos, pelo que nós vemos. Duas datas, irmãos, que são muito famosas, são muito conhecidas, né, que de certa forma, entre aspas, né, o mundo aponta, né, para Jesus, que é o Natal, o nascimento de Jesus, a Sexta-feira Santa, né, que é crucificação e depois ressurreição de Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e como tudo, irmãos, que é direcionado para Deus, tudo que é para levar o ser humano, irmãos, a olhar para Deus em algum momento, porque eu creio que nessas datas, em algum momento a pessoa vai olhar para Jesus, aleluia, vai falar de Jesus, vai lembrar de Jesus, talvez o ano todo a pessoa nem pensou em Jesus, nem deu bola para Jesus, não abriu a boca, nem um dia para ter um agradecimento a Jesus, mas nessa data a pessoa vai se lembrar que um dia um homem, né, um homem santo, sem pecado, um homem sem acusação nenhuma, sem mácula, desceu nesta terra e passou por tudo o que passou e morreu com morte de cruz, para que nós tivéssemos vida, tivéssemos os nossos pecados perdoados. Aleluia! Mas como eu disse, irmãos, tudo que é direcionado para Deus, que o faz fazer com que o homem olhe para Deus, o sistema, irmãos, o sistema do mundo, ele dá um jeito, ele inventa uma maneira de desviarmos o nosso foco, e bem sabemos, irmãos, que essas datas, muito mais do que fazer com até os crentes, muitas vezes, irmãos, que nós olhemos para Jesus, né, que nós olhemos para a cruz de Cristo, faz com que nós nos tornamos capitalistas, né, irmão? Essa data se tornou uma data capitalista, irmãos, porque Páscoa é sinônimo de ir lá e gastar bastante. Natal é sinônimo de ir lá e gastar bastante. E o Senhor falava comigo quando eu vi, irmão, em pleno uma pandemia, irmãos, que não podemos negar que estamos vivendo num cenário onde tem uma enfermidade mundial, que não é brincadeira, irmãos, que é uma roleta russa, né? Nós cremos que é Deus, irmãos, mas o mundo é uma roleta russa, ninguém sabe quem pegar, como vai se comportar, como vai ser o desfecho. E ainda assim, irmãos, nós somos tão doutrinados neste mundo, irmãos, como robôs, né, como robozinhos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que a gente ainda vai, irmãos, fazer aglomeração em pleno uma pandemia, porque um dia, né, esse mundo que nós dizemos disse que nessa data tem que fazer tal coisa, irmão, nessa data tem que fazer isso, nessa data tem que fazer aquilo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E esse, irmãos, ele não é o sentido da Páscoa, irmãos, para o cristão, para Jesus e para Deus, irmãos, ele não está nem aí se tu vai comer peixe ou não. Se tu comer um peixe, irmãos, como eu disse, tu não está fazendo nada de errado, não é um pecado, não é isso que o bispo está querendo dizer, mas se tu comer peixe ou não, irmãos, neste dia, para o Senhor, tanto faz. Se tu comer churrasco no domingo, neste dia,
dia, para o Senhor Jesus tanto faz, para Deus tanto faz, porque não é isso que Ele quer de nós neste dia, irmãos. O que o Senhor quer de nós esse dia, irmãos, mais para frente nós vamos entender no decorrer desta mensagem, comprovando na Bíblia, aleluia, a mensagem que eu li ali, irmãos, no livro de Êxodo, aleluia, trata-se da última praga do Senhor, aleluia, que seria lançada, né, sobre o Egito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no qual o Senhor, Ele diz, né, para o povo ficar dentro de casa, trancar suas portas, matar um cordeiro, aleluia, e manchar os umbrais da porta com este sangue do cordeiro, e lá dentro comer pães ázimos, aleluia, pães ázimos é pão sem fermento, irmãos, no contexto que eu li de Paulo ali, o fermento ele está relacionado a pecado, aleluia. Então, Moisés diz para o povo se trancar dentro de casa nesta noite, matar um cordeiro sem defeito, sem mácula, pegar o sangue dele, aspergir sobre as portas, aleluia, se trancar dentro de casa com a família e com amigos, se for o caso, aleluia, e comer pães ázimos e ervas amargas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, irmãos, ele falava comigo, irmãos, e isso está totalmente relacionado com essa data, sobre o que isso simbolizaria para nós, irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, irmãos, mandou eles se trancarem dentro de casa, mas o que protegeria eles, irmãos, não eram as paredes da casa, não era a porta da casa, não eram as janelas da casa, porque alguém já viu um espírito, uma parede parar um espírito? Alguém acredita nisso? Aleluia! Alguém já viu uma porta parar um espírito? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor ali, irmãos, ele estava querendo que o povo ele fosse obediente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E você vai entender o que o bispo está falando mais para frente, aleluia, porque, irmãos, a praga, ela não atingiu o povo de Israel, não é porque era povo de Israel, irmãos, era pelo causa do sangue nos umbrais das portas. Não era o local, não eram as paredes, não eram as portas, não era a janela, não era a tua não era a nacionalidade, não. Era o sangue da porta. O espírito ia passar, opa, ali tem a marca, ali eu não vou entrar, ali eu não posso entrar, ali eu estou proibido de entrar, e passava por cima, aleluia. E aí eu quero dizer uma coisa para ti, irmãos, a proteção do Senhor sobre nossa vida, irmãos, ele não está onde nós estamos, não é que nós estamos dentro somente da nossa casa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não é pela roupa que nós usamos, não é se tu é bonito, não é se tu é feio, não é se tu é inteligente, não é se tu tem mais dificuldade de aprendizado, não é se tu é influente, não é o tipo de trabalho que tu tem, é a marca que tu tem sobre a tua vida. Aí, irmãos, eu aproveito isso para explicar algo para a igreja, irmãos. Como eu falei, irmãos, não tem nenhum problema de nós escutarmos uma profecia, de nós ungirmos a nossa casa, de tu botar óleo na nossa casa, na tua casa, é fé. O erro, irmão, daquela profecia de segunda-feira é crentes desesperados, como eu e a bispa vimos, irmão. Porque, irmão, se nós botássemos aquela profecia, irmão, ao pé da Bíblia, irmãos, aleluia, ficava facilmente de se tornar uma profecia questionável, irmãos. Teve crente, irmãos, que eu imagino que só faltou pegar um cordeiro e matar e passar na porta, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, seria uma profecia facilmente, irmão, de ser questionada, analisando ela na palavra do Senhor, irmão. Não tem nenhum problema, eu faço isso, eu unjo a minha porta, eu unjo a janela, eu me unjo, eu unjo a minha roupa, aleluia, não vejo nenhum problema disso, mas o que mais me impactou, irmãos, foi ver crentes desesperados, apavorados, crentes que não queriam nem sair para trabalhar, eu e a bispa vimos, não é exagero, sendo que a marca, irmãos,
que tem sobre a nossa casa, que tem sobre a nossa vida. Ela não é uma marca, irmãos, visível a olho de homens. A marca que tem sobre a minha vida, sobre a tua vida e sobre a tua casa, nós não enxergamos, mas o inimigo enxerga. Nós não enxergamos, mas os anjos do Senhor enxergam. Nós não enxergamos, mas Deus enxerga, irmãos. A marca que tem na nossa vida, irmãos, ela foi derramada naquela cruz do Calvário, o sangue do Cordeiro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bispo, não posso ungir a minha porta? Claro que pode, não é isso que eu estou falando, eu só estou usando, irmãos, para que você venha entender o verdadeiro sentido da Páscoa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem é que está entendendo o que o Senhor está falando? Não é quem tu é, irmãos, não é onde tu tá. É a marca que tem em ti, junto com a obediência. Não adiantava os hebreus marcarem a porta com sangue e ficar do lado de fora, porque eles estariam sem a cobertura do Cordeiro de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquela casa, irmãos, aquele telhado, irmãos, com aquele sangue na porta, estava não mais, irmãos, simbolizando a cobertura de Jesus sobre a vida deles, a cobertura de Jesus que tem sobre a minha vida e sobre a tua vida, sobre a minha casa e sobre a tua casa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas para que isso aí, irmão, se concretize na nossa vida, nós temos que estar em obediência ao Senhor, nós temos que estar, irmãos, aleluia, segundo a vontade do Senhor. Como eu disse, o Senhor deu uma ordem: fica dentro de casa e pinta os umbrais da tua porta com o sangue do Cordeiro. O Senhor não disse fica na rua, a Bíblia não menciona que eu lembre, mas eu tenho certeza que teve os super crentes, teve os super sacerdotes que não obedeceram e não ficaram dentro de casa conforme foi ordenado, e eu tenho certeza que eles foram acometidos por essa última praga, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obediência sem sacrifício não existia, irmãos. O povo obedeceu, fez o que o sacerdote mandou, mas tinha que ter um sacrifício. E você vai entender isso agora no decorrer desta palavra que eu estou pregando, aleluia. Irmãos, obediência tem que ter um sacrifício. E você vai entender, mas bispo, eu não sacrifico mais. Você sabe por quê, né, irmão? Aleluia. Então, irmãos, trazendo agora, percorrendo, dando andamento na palavra, no ensinamento, aleluia. Abraão, todo mundo conhece Abraão, né? A história de Abraão com seu filho Isaque, aleluia, no qual Deus fala com Abraão e diz para Abraão sacrificar o seu filho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Abraão, ele prontamente, sem questionar, Abraão, num ato de fé, num ato de confiança ao Senhor, ele pega o seu filho, ele pega a lenha e vai até o lugar apontado para o Senhor, estava pronto a sacrificar o seu filho, aleluia. E na hora que Abraão ia consumar o sacrifício, a palavra vai nos dizer, aleluia, que um anjo grita do céu e diz para o Abraão não tocar no menino, e Abraão olha e tinha um cordeiro ali para que fosse sacrifício no lugar de Isaque. Olha que tremendo, irmão. Mais uma vez, obediência, mas obediência precisa de sacrifício. Abraão obedeceu o que Deus mandou ele fazer, mas obediência tem que ter um sacrifício. Justificação. Irmão, fé sem sacrifício não tem justificação. Aleluia. Abraão, ele foi justificado pela fé, porque ele teve fé, mas teve sacrifício. Aquele cordeiro que o próprio Senhor proveu para nós, já nos apontando, né, irmãos? O cordeiro lá de Êxodo, o cordeiro ali da história de Abraão, já nos apontando o que estava por vir, que era o Senhor
Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Estou dando uma introdução para que os irmãos venham a entender aonde eu quero chegar, em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, trazendo para a nossa data atual, irmão, nós não matamos mais cordeiro, nós não colocamos sangue de cordeiro nos umbrais da nossa porta, aleluia. Deus, ele não exige sacrifício de humanos, irmãos, nem lá. Em nenhum momento Deus pensou no seu coração em realmente sacrificar o Isaac, irmãos, porque Deus ele não recebe sacrifício de humanos. Bem pelo contrário, ele condena. Tinha uma deusa que se sacrificava humanos e Deus condenava esse povo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu li, irmão, em 1 Coríntios 5, aleluia, a história de uma igreja, né, onde eles estavam vivendo, né, como eles viviam antes, né, de ser lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo ali menciona, né, irmãos, para eles não viverem, né, como velho fermento. Aleluia! Para eles retirarem todo o fermento e viver como os asmos da sinceridade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo está falando ali, irmãos, simplificando em palavras, aleluia, nada mais que nós que já aceitamos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida como único e suficiente Salvador, nós não podemos, irmãos, viver a nossa vida quando nós vivíamos antes, irmão, mas sim em sinceridade, irmãos. Aí eu trago para esta data comemorativa a Páscoa, irmão. Tem gente, irmãos, até crente que na Páscoa vira santo, não toma água, come só peixe, não come carne vermelha, não faz isso, não faz aquilo, mas é só na época da Páscoa, irmãos. Quando sai a época da Páscoa, ao invés de viver em sinceridade com o Senhor, que é o que o Senhor quer da minha e da tua vida, ainda vive como o velho fermento, aleluia, ainda vive fazendo as velhas práticas. Então, irmãos, o Senhor, ele quer a sinceridade do nosso coração, irmãos. O Senhor, ele se agrada quando nós chegamos diante dele e diz: Senhor, eu fiz isso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu estou tentando, mas eu não consigo, aleluia, do que nós vivermos uma falsa vida de santidade, irmãos, e muitos aproveitam essa data para fazer isso, irmãos, no ano todo nunca postaram nada de Jesus no Facebook, aí neste dia, ou a tumba está vazia, ele ressuscitou, aleluia, aí a cruz com Jesus crucificado, asmos da sinceridade, irmãos. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida em sinceridade com Ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não tem perdão sem sacrifício, eu falei disso, mas quando tu dobra o teu joelho, tu é sincero com o Senhor, tu reconhece as tuas falhas, tu reconhece as tuas fraquezas, isso não precisa nem ser no dia de Páscoa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, automaticamente, irmão, o sacrifício já foi feito. Jesus foi sacrificado naquela cruz, ele é o teu sacrifício eterno, o sacerdócio de Jesus, ele é eterno, é por isso que quando nós nos arrependemos, não precisamos sacrificar, porque Jesus, ele foi o nosso sacrifício, quando tu pede perdão, aleluia, para Deus, louvado seja o nome do Senhor, a ira de Deus não vem sobre nós, por quê? Opa, cordeiro sacrificado. Aleluia! Para que eles marcaram as suas portas lá no Velho Testamento, irmão? Para que quando passasse o anjo de noite, a ira de Deus não viesse sobre eles e os primogênitos não foram mortos. Por que Jesus foi crucificado naquela cruz, irmãos? Para que nós fomos libertos como eles? Porque nós também, irmãos, antes de Jesus morrer por nós, antes de nós aceitarmos Jesus, irmãos, nós também vivíamos escravizados, escravos do pecado, escravos deste mundo, aleluia, e Jesus, irmãos, assim como aquele cordeiro que foi morto,
morto, lá no tempo de Êxodo, ele foi para comemorar a libertação, foi para que a ira de Deus não recaísse sobre onde tinha aquela marca. Assim é Jesus, irmãos. Assim é o sacrifício de Jesus. Jesus morreu para nos libertar do pecado, nos libertar do cativeiro. E para quê? Toda vez que nós cometemos algo errado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ao olhar para a nossa vida, irmãos, ele enxerga Jesus crucificado e a ira dele passe sobre nós e nós possamos ser perdoados, aleluia. Esse é o sentido da Páscoa, irmão. O sentido da Páscoa é tu lembrar que um dia Jesus morreu naquela cruz por ti, aleluia, levando, irmão, todos os pecados da humanidade, todos os meus pecados e os teus pecados, e que por causa desse sacrifício, por causa deste holocausto, hoje nós temos vida, aleluia, com Deus, hoje nós temos acesso ao Senhor, hoje nós temos acesso direto ao Santo dos Santos, podemos falar com o Senhor diretamente através do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Temos que lembrar, irmãos, por causa daquele homem, irmãos, inocente, que não fez nada, aleluia. Hoje, quando cometemos algum erro, não somos exterminados por Deus muitas vezes, porque o Senhor, né, eu gosto de conjecturar, quando a gente faz alguma coisa errada, eu imagino que o Senhor deve ficar furioso, e Jesus está lá do lado de Deus e mostra aqui, ó, os furos, as chagas, aleluia, e calma, pai, olha aqui, ó, eu já paguei o preço por eles. E é isso, irmãos, que não faz com que a ira de Deus recaia sobre a nossa vida. É isso, irmãos, que faz com que nós possamos, irmãos, errar e nos arrepender. É por isso que faz com que, irmãos, nós possamos errar dia a dia e termos uma segunda chance. Esse deve ser o sentido da Páscoa, irmãos. Essa deve ser a meditação do teu dia, irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Já que comemoramos a Páscoa, irmãos, esse dia não é para nós, esse dia é do Senhor, esse dia é para estarmos com o Senhor, aleluia. Esse dia é para relembrarmos do que o Senhor fez por nós, aleluia. Mas é que para isso nós temos que entender, irmãos, o tamanho do sacrifício do Senhor, irmãos. Porque a gente acha que Jesus, a gente só fala, Jesus morreu por nós naquela cruz, mas não entendemos tudo o que estava envolvido nisso, irmãos. Lá em Êxodo, não tinha que ser um cordeiro sem pecado e sem mácula? Tinha, né? Pega, irmãos, o julgamento de Jesus. João Batista diz, eis aqui o Cordeiro de Deus, aleluia, que tirou o pecado do mundo, aleluia. O Cordeiro lá, ele tinha que ser sem mácula e sem defeito. Por que Jesus foi condenado injustamente, irmãos? Porque ele não podia, irmãos, ter mácula, ele não podia ter defeito. Se você pegar a palavra do Senhor, aleluia, anota aí se você quer ler, Mateus 26, 57 ao 60 e Lucas 23, dos 13 ao 15. Jesus, ele foi analisado pelo sacerdote e pelo sumo sacerdote Caifás no Sinédrio. O que Caifás disse? Que não via erro nele. Não satisfeito, Jesus foi levado até Herodes. O que Herodes disse? Eu não vejo pecado neste homem. Aleluia! De Herodes, ele foi levado para Pilatos. Chegando em Pilatos, ao interrogar Jesus, o que ele disse? Eu não vejo culpa neste homem. O cordeiro tinha que ser sem defeito, irmãos. O cordeiro tinha que ser sem mácula. O homem não podia achar defeito, não podia achar falha. Ele tinha que ser um cordeiro perfeito, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, irmãos, ele foi o nosso cordeiro perfeito. Esse é o sentido da Páscoa. No dia de hoje, sabe o que nós cristãos tínhamos que estar fazendo, irmão? Ao invés de muitas vezes nos reunirmos, ficarmos falando bobagem, ficarmos falando um monte de coisa, fazer como o povo de Israel, como era a ordenança lá.
quando estiver fazendo este rito, fala para os teus filhos que isso é porque Deus fez isso, libertou o povo do Egito. Ei, por que tu está comemorando a Páscoa? Olha, eu estou comemorando a Páscoa porque um dia um homem chamado Jesus, ele veio nessa terra, sofreu por mim, foi crucificado por mim, e é por isso que hoje eu comemoro a Páscoa em memória dele, aleluia, em memória disso que ele fez por mim. Esse deveria ser o sentido da Páscoa, irmãos. Mas nós nos preocupamos com tanta coisa na Páscoa, irmão. É uma correria, é fila para comprar isso, é fila para comprar aquilo. Como eu estou dizendo, irmãos, eu não tenho absolutamente nada contra isso, irmão. Isso só me chamou a atenção por causa do cenário que nós estamos vivendo, irmãos. Eu não fui no mercado comprar um peixe, né, bispa? Né, bispa, que eu não fui no mercado comprar o peixe? Porque, bispo, tu tem medo de ir no mercado? Eu estou sempre no mercado. Porque eu não acho necessário, irmãos. É errado eu comer peixe, bispo? Não estou falando isso, não interprete mal. Estou te ensinando o verdadeiro sentido da Páscoa, irmãos. Me chamou muita atenção no cenário que a gente está vivendo, a banca do peixe lá no centro lotada, a restinga lotada, os mercados lotados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. E o verdadeiro sentido da Páscoa? Quanto tempo no dia de sexta-feira nós lembramos do que Jesus fez por nós? Para quem nós falamos? Falamos para o nosso marido, falamos para a nossa esposa, falamos para os nossos filhos, mandamos para os nossos parentes pelo WhatsApp o porquê da Páscoa. Este era o sentido da Páscoa, irmãos, lá no Velho Testamento. E esse é o sentido da Páscoa, irmãos, no Novo Testamento, porque Paulo diz no livro de Hebreus, aleluia, que as coisas do passado são sombras das coisas que estariam por vir. Então, irmão, na próxima Páscoa nós já sabemos. Compra o teu peixinho. Se não tiver num cenário de pandemia, eu como um peixinho também. Gosto de um peixinho assado, um peixinho frito, glória a Deus. A bispa gosta de um ensopado, aleluia. Não é disso que eu estou falando, irmãos. Eu estou falando do verdadeiro sentido da Páscoa. Lembra do que Jesus fez por ti, irmãos? Lembra o motivo de tu ter acesso a Deus? Quem é que ora todo dia e fala com Deus? Quem é? Creio que todo mundo, você sabia que antes do sacrifício de Jesus, após o pecado, você não tinha acesso a isso? Deus está virado com o homem, irmãos. Jesus é que devolveu o acesso. O homem estava de um lado, Deus estava do outro e tinha um precipício no meio que não permitia que o homem chegasse até Deus. E Jesus Cristo, irmão, o Cordeiro Pascal, aquele que Caifás tentou achar defeito, aquele que Herodes tentou achar defeito, aquele que Pilatos tentou achar defeito, o Cordeiro sem mácula, sem pecado, que foi sacrificado por nós, ele se tornou ponte, irmão, e através dessa ponte nós podemos ter acesso a Deus de novo. Esse é o sentido da Páscoa. Lembra disso, irmãos. Lembra disso não só no dia da Páscoa ou no dia da Sexta-feira Santa, mas todos os dias da nossa vida, irmãos. Não lembra disso só no culto de Santa Ceia, todos os dias da nossa vida. Esse deveria ser o sentido da Páscoa. Comemora a Páscoa? Por que tu comemora a Páscoa? Vou comemorar a Páscoa, porque neste dia o meu Salvador morreu por mim na cruz. O crente tem prazer em falar isso, irmãos. Muitos vão te achar louco, vão te achar doido, vão te achar fanático. Por que tu comemora isso? Olha, um dia Jesus veio para a terra e morreu naquela cruz, todo ensanguentado, todo machucado. Aleluia, louvado seja o Deus por mim. Para que eu pudesse estar comemorando este momento. E hoje eu tenho acesso, eu tenho amizade com Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que eu tenha conseguido me expressar, irmão, e que a igreja tenha entendido, irmãos, o que é a Páscoa, irmãos. Essa é a Páscoa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Essa é a Páscoa, irmãos. Não é quem tu é,
não é o que tu tem, não é a tua roupa, não é o teu dinheiro, não é o teu amigo, não é isso, não é aquilo. É a marca que tu tem sobre ti. Através do Cordeiro sem pecado, sem mancha, sem mácula, que morreu naquela cruz, irmãos, para que hoje, sobre a nossa vida, nós, aqueles que cremos que Jesus veio em carne, morreu e foi ressuscitado por Deus e hoje está à destra do Pai, aleluia, é essa marca, irmãos, que nos protege, é essa marca que nos livra, é essa marca, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que nos diferencia, é essa marca que homem não vê, é essa marca, irmão, que o teu vizinho não vai ver, talvez o teu familiar não vai ver, o teu amigo não vai ver, mas o diabo vê, Deus vê, aleluia, o diabo olha, ele pode pensar, eu vou te tocar, aleluia, mas ele vê uma marca ali em ti, ele vê o sangue do Cordeiro que há sobre a tua vida, ele vê o sangue do Cordeiro que há sobre a tua casa, ele não vai te tocar ao menos que tenha uma permissão de Deus, que seja a vontade de Deus, porque o sangue do Cordeiro, aleluia, ele já está sobre a tua vida. Hoje você não precisa matar um cordeiro e passar na tua casa, aleluia, porque o sangue do cordeiro já está sobre o teu lar, o sangue do cordeiro já está sobre a tua casa, aleluia. Amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a vida de todos. Espero que todos tenham entendido o verdadeiro sentido da Páscoa, irmãos. O mundo quer inserir N coisas na gente, irmãos. Tudo coisa para nos afastar de Deus e fazer com que nós desagradamos a Deus. Amém? Páscoa é isso aí, irmãos. Páscoa é tu falar do que Deus fez para ti. Páscoa é tu lembrar do que Deus fez por ti, aleluia. Páscoa, pode comer teu peixinho, não tem problema, pode comer. Eu sou irmãos, que eu como peixe só na sexta-feira santa, não por religiosidade, porque eu não tenho o hábito de comprar nos outros dias mesmo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. É muito difícil nós comprar, né, bispa? Amém? Não tem nenhum problema tu comer teu peixinho, irmãos. Mas também não é pecado se tu comer carne normal, amém? Glórias a Deus. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Vou estar pedindo para a irmã Fábio estar orando para encerrar essa live e logo após vamos voltar para fazer a Santa Ceia do Senhor, amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos. Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Obrigada pela revelação que tu traz através dos lábios do nosso bispo, Pai. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos por tudo que tu tens feito, Senhor, pelas nossas vidas, Pai. Te agradecemos por tu ter dado teu sangue por nós, Pai, porque nós não merecemos, Pai. E mesmo assim, Senhor, tu nos amou, Senhor, e te entregou por nós, Pai, para que pudéssemos hoje, Senhor, estarmos aqui, Senhor, juntos, Senhor, falando contigo, Pai, tendo acesso a ti, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo que tens feito. Nós somos gratos e te pedimos que tenha misericórdia de nós, porque somos falhos, porque muitas vezes nos deixamos nos influenciar pelo dia a dia, pela rotina do mundo, Senhor. Mas queremos realmente nos consagrar a ti novamente nesse dia, declarando que as nossas vidas estão nas tuas mãos, nos colocamos diante do teu altar, entregando as nossas vidas a ti novamente, Pai, e te agradecendo pelo teu sangue derramado por nós. Muito obrigada, Senhor, obrigada pela tua palavra, somos gratos, Senhor, que possamos nessa semana continuar, Senhor, sentindo a tua presença e caminhando dia a dia contigo, Pai, certos que o teu sangue nos limpa, Senhor, de nossos pecados, Pai, que o teu sangue nos cobre, Senhor, cobre nossas casas, Pai, nossas famílias, Pai. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.